Papo Mineiro hoje, vamos ter uma prosa de comunicação médica com a publicitária Camila Chaves, pós-graduada em Gestão e Estratégia de Comunicação. Atualmente, estrategista de marketing médico, sendo uma das pioneiras no Brasil a atuar de maneira especializada com esse setor do marketing médico. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Eu que agradeço, Hernani, o convite. Hoje nós vamos conhecer. É uma honra estar aqui conversando com vocês. A honra é nossa, né? Para a gente conhecer um pouco mais dessa questão do marketing médico, ainda mais com uma especialista como você. Então, fique à vontade para contar a história e um pouco do seu trabalho atual. Obrigada. A palavra é sua. Então, eu hoje, atuo com marketing médico de maneira exclusiva. Depois de um tempo atuando com marketing e comunicação de vários segmentos, como também, dentre esses segmentos, tinha clientes médicos, clínicas, empresas da área médica, eu vi nisso uma grande oportunidade pelo fato de ser um mercado que explorava pouco marketing. Então, fui desenvolvendo ali essas habilidades, me inteirando melhor a respeito desse mercado, emergindo nesse universo, e hoje atuo especificamente, exclusivamente com médicos em minhas prestações de serviços de marketing. Ótimo. Você nasceu onde? Eu sou nascida em Montes Conta um Claros, pouquinho no da sua norte de história. Minas. Bom, Que coisa boa. Bela cidade, é, bela cidade. sim. Na E você verdade, mora aí hoje, não, né? Não, hoje eu resido em Belo Horizonte. Tem um ano, que eu retornei a Belo Horizonte. Eu vim para cá, estudei aqui, fiz meus cursos de graduação, de pós-graduação, retornei a Montes Claros e agora, recentemente, vai fazer um ano, voltei para Belo Horizonte com toda a família. Muito bem, ótimo. Na Como é que verdade, foi essa Hernani, escolha de ser uma publicitária? eu falo que, na verdade, eu fui escolhida, né? Eu não escolhi, não. Eu, desde criança gostei de leitura, sempre tive, assim, uma atuação mais criativa, sabe? Eu percebia isso nas brincadeiras, percebia isso nos trabalhos de escola. Hoje eu me dou conta de que eu decorava as propagandas. Na época isso para mim era natural, né? Mas assim, hoje eu vejo quanto eu sei as propagandas de cor. Eu lembro, sei todos os jingles. Então, isso acabou sendo um pouco intrínseco, natural, né, para mim. Assistia muita televisão, lia revistas. Então, esse universo da comunicação, lia jornais também. Meu pai comprava os jornais ao domingo, eu escolhia os meus cadernos, fazia minhas leituras. Ele também sempre estimulou isso, comprava revistas semanais para gente. Então, eu sempre estive atenta ali à comunicação, né? Em todos os seus meios de comunicação mesmo, em todas as suas vias. E quando eu estava no ensino médio, fiz uma orientação vocacional com uma psicóloga especialista em RH, e essa minha orientação deu para essa área mais de que a gente chama de ciências sociais, né? Que é economia, marketing, administração, comunicação estava entre essas opções. E também, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de trabalhar com vendas. Sempre fui muito inquieta, sempre quis ter as minhas coisas sem ter que pedir, né? E ter uma independência. Isso era sempre um desafio para mim e eu buscava isso. Gostava de sair sozinha, de pedir para ir de ônibus, para eu poder ir sozinha e voltar sozinha para casa.
Então, eu sempre tive esse espírito, né, de mais liberdade, de mais independência, vamos dizer assim. Então, na minha adolescência, eu tive essa vivência de trabalhar com vendas. Você mexeu alguma coisa aí que tirou a sua imagem. Vamos ver o que aconteceu. Travou. Ai, desculpa. O Não celular apagou, não chamou. sei por que apagou. Meu Ah, celular chamou, perfeito. Não mesmo tem em modo problema. Não avião. tem problema. Então vamos. É, vamos continuar. Tá. É porque realmente, assim, para eu fazer no celular, foi um imprevisto aqui. Então, vamos lá. Então, na adolescência, eu tive essa experiência de trabalhar com vendas. Eu tinha uma prima que tinha uma fábrica de bijuterias em Belo Horizonte, porque meu pai é de Belo Horizonte, tá? Então, minha família, metade de Montes Claros, metade de Belo Horizonte. E aí, meu pai me sugeriu levar essas bijuterias para Montes Claros para vender. E eu prontamente aceitei. Então, comecei fazendo vendas para as minhas amigas, eu era adolescente na época, tinha 14 anos, para as mães das amigas, para as professoras na escola, e essa rede começou a crescer um pouco, né? As pessoas ficavam sabendo, iam à minha casa aos finais de semana para comprar um presente, para fazer, né, uma compra pessoal. Então, eu comecei a lidar com atendimento, com o setor financeiro, porque eu fazia toda essa administração dessas vendas, né? Fazia a questão relacionada ao estoque, definição de lucro, porque eu colocava, precificava. Então, foi uma experiência muito importante, né, para eu adentrar aí no mundo dos negócios e entender, né, como que a gente lidava mercadologicamente mesmo diante de diversas situações. E na minha atuação hoje de marketing, de publicidade, eu trabalho atendendo empresas, empresários inicialmente, hoje médicos. Acredito que isso me fez participar desse universo. E eu finalizei o terceiro ano e me inscrevi no vestibular de administração da UFMG, mas confesso que não me dediquei como deveria no último ano de escola, porque eu fazia as minhas vendas também, eu tinha boas notas, mas eu fazia as minhas vendas também e deixei para resolver depois, assim, exatamente o que que eu ia fazer, ainda não estava bem definido para mim. E surgiu, abriu lá em Montes Claros, na minha cidade, o curso de publicidade e propaganda. Minha mãe sugeriu que eu me inscrevesse, eu me inscrevi e comecei a fazer o curso. Trabalhava com atendimento em uma instituição de saúde na época, mas fui convidada para trabalhar em uma agência da cidade. Então, iniciei já, desde o segundo período de faculdade, esse trabalho em agência. Então, adentrei a este universo, né, das agências de publicidade, que é um universo muito peculiar e que tem muito a ver comigo. Eu, quando criança, me imaginava trabalhando nesse tipo de ambiente, fazendo esse tipo de trabalho, assistir os filmes americanos, né, que mostravam os escritórios em Nova York, as mulheres de tailleur, as salas abertas e todo mundo trabalhando junto. Então me encontrei ali e vi que tinha feito uma boa escolha. Com um ano, 2 anos de faculdade, como era a primeira turma lá e eu já havia tido uma experiência em agência, eu buscava crescimento, buscava novas experiências e optei por transferir o meu curso para Belo Horizonte. Então, transferi esse curso, morei na casa de uma tia minha, irmã do meu pai, durante 1 ano e meio.
Ela teve uma participação muito importante, né, na minha formação, porque ela me proporcionou essa transferência. E quem me estimulou também a vir foi um tio meu, Paulo Pagani, que já faleceu também. Mas eu vim de Montes Claros, eu mudei de Montes Claros para Belo Horizonte de avião. Ele estava em uma viagem nos Lençóis, em Lençóis, né, na Chapada Diamantina, e ele passou lá e falou: "Ah, eu tô indo, você quer ir comigo?" E eu vim, porque meus pais já estavam aqui em Belo Horizonte. Minha avó tinha uma casa de final de semana em Lagoa Santa, então a gente vinha muito. Tinha sido um Réveillon. E eu peguei uma carona com ele para vir passear, para vir ver minha família. E aí, durante essa viagem, esse voo, ele era piloto, eu vim no voo de avião com ele me deu essa carona. E aí ele falou: "Ai, Cá, por que que você não vem morar em Belo Horizonte? É muito melhor." Eu falei: "Ai, tio, se arrumar um emprego, eu venho." E ele falou: "Pois eu te arrumo um emprego." Ele falou: "Eu te arrumo um emprego." Minha tia, na época, a esposa dele, a irmã da minha mãe, era, ela era superintendente no Ipseng e eles estavam contratando. Então, ele falou: "Não, eles estão fazendo uma contratação de algumas pessoas para trabalhar lá e eu vou falar com ela para contratar você." Então, eles também tiveram uma participação muito importante. A gente subiu as escadas lá da casa dele, porque eu cheguei lá, né, com ele. Vim de avião, entrei numa Brasília azul, que ele tinha uma Brasília. Falei com ele, falei assim: "Tio, você acaba comigo. O que que adianta eu chegar de avião e você me colocar numa Brasília velha?" E aí, e aí ele veio falando: "Não, o emprego você tem, agora você tem que arrumar um lugar para morar." E aí ele subiu as escadas e falou: "Cristina, ó, Camila tá querendo morar aqui, arruma um emprego para ela." E aí ela me arrumou esse emprego lá. Nossa, foi difícil, acho que para mim e para ela, porque eu fiz ela passar uma vergonha. Ela me indicou e eu tinha que lidar com planilhas de Excel, avaliar a legislação das cidades e ver, né, a questão dos reajustes das pensões, e eu era muito ruim nisso. Nossa, foi muito difícil essa parte, mas no sentido de assim, né, do comprometimento que eu tinha, né, dela ser minha Claro. tia, de eu ter que trabalhar bem, e eu realmente tinha dificuldade. Foi assim uma mudança muito grande. Então minha família me ajudou a vir morar em Belo Horizonte, a ter acesso a um ensino melhor, né, de qualidade assim, em uma faculdade que já era mais avançada, com professores mais catedráticos, né? Então, isso foi muito importante. E logo depois, eu trabalhei, esse contrato foi de 6 meses, e eu consegui, por uma indicação familiar também, do esposo da minha prima, que eu morava na casa da mãe dela, um trabalho na área de eventos, porque eu já tinha experiência com agência, era um pouco parecido, era mais meu perfil. Então, eu vim, passei a trabalhar em uma agência de eventos aqui de Belo Horizonte. Foi muito interessante, porque além dessa, né, de lidar em um novo espaço, que era o espaço dos eventos, do atendimento aos patrocinadores, eram eventos muito inovadores, né? Além de trabalhar com eventos, essa agência trazia os DJs mais renomados do mundo, realmente representava aqui no Brasil esses DJs, então a gente teve acesso, né? Eu tive acesso a esse universo dos eventos de altíssimo padrão. E o interessante é que em 2007, esses eventos já eram divulgados pela mídia digital também, tá? Então, além da divulgação que a gente chama de divulgação offline, que é essa divulgação de outdoor, de rádio, também tinha a divulgação online, que era via Facebook, nem existia Instagram ainda, mas o Facebook ele não era uma mídia de divulgação, ele era uma mídia de interação social. Então, posso dizer também que, com certo pioneirismo,
eu já estou aí na vanguarda do marketing digital, porque a gente já utilizava as mídias digitais para fazer as campanhas e as divulgações dos eventos, antes mesmo que a própria plataforma fosse voltada para divulgações como hoje. Como é que chamava a empresa? Chamava Label 12. Label 12. Fazia Muito bem. festas renomadas E aqui em aí, Belo depois da Label Horizonte. 12? Sim. Phenomenal E depois White, da as Label 12, festas, os eventos. e depois dessa empresa, para onde você foi? Aí, depois da Label 12, eu passei a prestar algumas assessorias. Eu saí da empresa para poder finalizar meu TCC, finalizar a faculdade, concluir essa etapa, né, da minha vida. Continuei prestando alguns serviços para o setor de eventos e passei a prestar assessorias de comunicação. Iniciei, né, esse trabalho de assessorias fazendo projetos de captação de patrocínio, porque eu já tinha ganhado certa experiência com relação a isso, né, com o evento como sendo uma experiência para o público e as marcas participando desses eventos de maneira crucial, formatando essas experiências, porque no evento a gente consegue experiências inesquecíveis, né? Experiências em que as pessoas estão ali para se divertir, para absorver apenas o que há de bom, né? Então elas esquecem os problemas e elas lidam ali frente a frente com a marca sem interferências. Então é uma coisa muito interessante. E passei também a prestar assessoria de comunicação. Meu primeiro cliente foi a Adenor, que era a Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas. Ela havia sido instituída à época e o Geraldo Drummond, que era o presidente, me procurou para prestar assessoria para ele, né, com essa nova. Era uma nova agência de fomento regional. Sim. Tá? Então, para você ver como que eu transitei realmente, né, em vários setores. Então, aí a gente fez ali, configurou um catálogo, né, um catálogo de diferenciais da região norte de Minas, perpassando pela apresentação de todas as micro-regiões, e dentro de cada micro-região a gente apresentava ali as belezas naturais, as questões econômicas, a questão ambiental, o que tinha, né, de bom em cada uma dessas regiões. A gente fez um material muito interessante, participamos também de eventos, fizemos eventos para as pessoas que, né, representavam cada região, para elas terem acesso a conteúdos importantes relacionados ao desenvolvimento local. A agência ainda existe, tá? E foi um trabalho muito gratificante. Primeiro, porque eu pude conhecer de maneira mais aprofundada a região em que eu nasci, né? Assim, é claro que a gente está ali inserido, eu vivi lá durante 20 anos, mas a gente sabe de muitas coisas, porque Montes Claros é a região, é a cidade polo ali da região, mas eu aprendi muitas Claro. coisas também, né, com relação a cada lugar, a cada micro-região, muitas cidades que beiram o Rio São Francisco, só que em uma contextualização diferente, né, que é do sertão norte mineiro mesmo, uma realidade muito bonita, mas também um pouco triste, assim, sabe? Na época, isso foi em 2010, o desenvolvimento ainda não tinha chegado como hoje, porque a internet era incipiente ainda, né? As pessoas não tinham o celular na mão, com acesso às informações e podendo ver o mundo como vem hoje. Era diferente, né? As pessoas Muito tinham mais diferente. acesso à informação. E um espaço de tempo Você tão ficou lá curto. quantos anos? Você ficou lá quantos anos? Eu trabalhei, prestei essa assessoria durante um ano. E E depois aí você eu voltou para Belo retornei. Horizonte?
Não, na verdade, eu morava em Belo Horizonte, prestava assessoria para eles, e Sim. essa participação me levou a voltar a Montes Claros. Então, eu voltei para Montes Claros, eu me formei, fiz um ano de pós-graduação aqui ainda, pela PUC Minas, que é a pós-graduação em Gestão Estratégica da Comunicação, enquanto prestava essa assessoria, e voltei para Montes Claros. Retomando a Montes Claros, eu ainda continuei prestando essas assessorias, mas Montes Claros é um mercado diferente, né? Um mercado assim mais tradicional ainda do que o mercado do Belo Horizontino, por exemplo, porque a gente sabe que Minas é mais tradicionalista. Imagine há 10 anos, né? Voltando a essa questão, que hoje as fronteiras se abriram mais, né? As pessoas estão mais digitalizadas, estão mais aptas a arriscar, estão vendo que precisam realmente arriscar e conhecer novos serviços e acreditar em pessoas que talvez estejam apresentando coisas diferentes. Mas, assim, apesar de ser de uma família tradicional de Montes Claros, que eu sou da família Chaves, sou neta de João Chaves, bisneta de João Chaves, compositor, poeta, né? Compositor da música Amo-te Muito, que é muito conhecida aqui por nós mineiros, conhecida em todo o Brasil. Aí já vem um veio artístico. Sou neta de É. Sidney Chaves, meu avô era um jurista de Montes Claros, ele foi procurador da cidade, era professor da Universidade Estadual, mas era um advogado criminalista renomado, né? Advogou para muitas famílias tradicionais da cidade também, mas a minha família não tem tradição na minha área, né? Assim, tem É. tradição nas artes, mas não tem tradição na comunicação, na Da publicidade, comunicação. propaganda. Isso. E E aí, era como uma é que você coisa chegou nova no lá. marketing médico? Né? Como é que você chegou Aí no marketing voltei. médico? Isso, eu voltei a Montes Claros e aí, é, entre alguns percalços e tentativas, eu resolvi montar a minha agência. Eu sempre pensei, gente, eu tenho que montar a minha empresa. Eu preciso ter o meu ambiente e ter um negócio institucionalizado para oferecer o meu serviço. Pedi a ajuda do meu pai na época. Assim, ele até pode ficar chateado de eu falar isso, mas ele não. Acho que ele demorou a entender o meu trabalho, né? Assim, ser publicitário hoje Normal. né, é mais conhecido, mas antigamente não era tão assim. Então existia uma insegurança também da parte dele. Não é uma profissão bem estabelecida, apesar, né, de assim a família dele também se aventurar por veios artísticos e ter, né, essa a gente, eu acho que a gente tem no sangue um pouco assim, sabe, um veio mais artístico, porque eu falo que publicidade é arte com estratégia, né, a comunicação, o marketing é arte com estratégia, é na parte criativa que está o diferencial associado à estratégia. E aí montei essa agência e desde o início eu tinha um sócio e a gente já tinha clientes da área da saúde. Nós já tínhamos. Perfeito. Como é É, que chama a empresa? chamava-se Selva Comunicação. Não existe mais. A Não empresa existe chamava-se mais. Selva Comunicação. Não, não existe mais. Hoje eu já atuo de outra maneira, né? Hoje eu já a comunicação ela se transformou muito, Hernani. A gente teve muitas transformações aí com relação à prestação de serviço, aos meios de prestação de serviços, né? Todo dia surge uma rede social nova, dentro das próprias redes sociais surgem maneiras novas de se comunicar. Então a gente precisa se ajustar o tempo todo. E, além É claro. disso, é um segmento que sente muito as crises, né? E o nosso país e o mundo hoje passa constantemente por crises. A crise faz parte, porque ela é uma quebra de um sistema para que seja iniciado novos sistemas. Então, essa quebra de sistemas, ela gera crises, além das crises políticas que a gente tem, né, de outras crises que geram interferências de saúde, como tivemos uma pandemia. Então, eu falo que trabalhar com comunicação
é lidar com crises. Né? A crise faz parte hoje do mundo empresarial e essa habilidade de lidar com as crises é que vai fazer a diferença para que você permaneça. E a gente precisa ser fluido, a gente precisa se transformar, a gente precisa estar aberto a isso. Inclusive, na nossa formação, nós temos uma atuação e temos disciplinas, e dentro das disciplinas temos ferramentas e estratégias que são justamente de gerenciamento de crises. Então, nós Sim. somos formados, né? Nós somos ali mesmo na essência profissional, tá? Para lidar com essas crises. Então, eu montei minha agência, era uma agência de varejo, a gente trabalhava com todos os segmentos, de loja de roupa, a consultórios médicos, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, atendíamos dentistas, atendíamos eventos, empresas de eventos também. Por exemplo, já atendemos iniciativas em Montes Claros, como Fenix, Feirão da Caixa, já fizemos, né? Então, a gente teve certa visibilidade quando montamos a agência, porque fomos pioneiros no marketing digital lá. Nós fomos a primeira, Sim. desculpa, não foi a primeira, foi a segunda agência da cidade a trabalhar com marketing digital, que era trabalhar com divulgações nas redes sociais, com as postagens. Isso estava incipiente no mundo e nós, né, começamos a ofertar esse serviço. E aí, dentre diversos desafios que tem em jovens, né, eu tinha 24 anos, montarem uma empresa, a gente tem esses desafios mercadológicos. Minha empresa cresceu, eu comprei a parte do meu sócio na época, porque ele tinha outras demandas e outros projetos também, e me estabeleci em uma sede maior, cheguei a ter 15 funcionários, né, que uma despesa considerável para uma empresa, assim, eu quero dizer assim, uma responsabilidade grande, né, de você funcionar Claro. e dar certo ali. Iniciei esse trabalho do zero, meu pai me ajudou assim, com o respaldo de que ele me ajudaria o primeiro mês, mas graças a Deus não precisou, né? Eu consegui já no primeiro mês, junto com meus sócios, clientes para cobrirem essas despesas iniciais. Levei um computador que eu tinha em casa, comprei parcelado junto com ele os móveis, né? Compramos as coisas, é, ganhamos algumas coisas de presente. Então, né, tivemos esse tipo de ajuda, mas não tivemos assim, vamos montar e você vai trabalhar um ano até que você caminhe com suas próprias pernas. Não, foi na garra mesmo, sabe? E aí cheguei a montar essa agência maior, mas nós tivemos em 2015 uma crise. Eu não estou lembrando exatamente qual foi. Se eu não me engano, foi crise da Petrobras, alguma coisa assim. E aí, isso impactou muito, né, o setor do varejo, o varejo em geral. Como eu tinha muitos clientes que eram dessa área, microempreendedores, clientes que estavam ali também na garra, abrindo suas empresas, abrindo seus negócios, para do que eles tivessem retorno, acertar as contas de todo mês, eu tive uma debandada, tá? Foi exatamente isso, uma debandada. Vários clientes precisaram cancelar seus contratos, não puderam arcar com aquele, né, compromisso. Antes disso, eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, resolvemos casar. Eu tive a feliz ideia também de montar um Instagram de casamentos para a região. Então foi bem interessante, que eu montei como se fosse um blog, né, no Instagram de casamentos, fiz eventos, e fiz divulgações, fiz parcerias, conseguimos fazer aí nossa festa de casamento, tudo a partir dessa iniciativa. Foi uma experiência muito legal. Ontem eu até estava assistindo o vídeo do nosso casamento, a gente conseguiu ali, né, com esse trabalho, já que eu tinha agência, que eu era publicitária, que eu já tinha uma facilidade nisso, conseguimos fomentar o setor de festas, de eventos, de casamentos, né, da cidade, porque a gente trouxe ali novas formas de apresentar serviços e é muito bom ter os feedbacks, até hoje, das pessoas, dos parceiros, que
que se beneficiaram ali desse projeto. Nós nos beneficiamos, fizemos um casamento dos sonhos, né? Foi muito legal. Viajamos, fizemos fotos fora, na Bahia, no sul da Bahia, com equipe de fotógrafos que eram parceiros, de videomaker, e fizemos assim uma senhora festa. Isso aí não teria sido possível se não fosse esse trabalho, né, que a gente desenvolveu com 1 ano de Os antecedência. parceiros, né? Até isso, até a lua de mel, a gente foi para a Europa, né? Conhecemos a Europa via uma parceria com a agência de turismo que participou aí desse projeto. Então, foi muito gratificante ter essa história, né, da minha vida, ter sido proporcionada, né, pelo meu trabalho. Meu esposo é engenheiro e, à época, ele entrou para a empresa comigo e me ajudou em alguns processos lá, de financeiros, gestão, etc. Então, ele também teve uma participação importante. Mas foi antes dessa debandada. E aí, nós nos casamos e aí aconteceu essa debandada. Já foi, assim, às vésperas do casamento, sabe? Eu até fiquei preocupada na época, mas o casamento já estava todo organizado. A gente já tinha feito as parcerias, já tinha entregue todos os serviços, inclusive, né? Porque a gente fez com mais de 1 ano de antecedência. Então, isso estava tudo certo. E aí, eu engravidei, enquanto noiva eu engravidei também, nós fomos presenteados aí, né, com a chegada de um bebê, que é a minha filha mais velha, Eduarda, Beleza, e, maravilha. e aí tivemos todo esse processo, né, de uma vida completamente nova mesmo, é como se a página tivesse virado Claro. realmente. É. Então, E a virou. empresa, a gente virou como Virou. mãe, mulher casada, né, a partir de então, e eu tive que repensar a minha empresa. E aí Eu tive que na reestruturar. pandemia que você foi para o nicho médico. Não, fui antes, Foi na fui pandemia. antes. Como Foi antes? foi antes da pandemia. Como aconteceu isso com a empresa, eu recebi informações sobre uma vaga de uma coordenação de comunicação em uma instituição da cidade, que era a FENC, que era a escola técnica da cidade. Eles tinham feito também uma faculdade, que era a Facite, e tinha também era escola técnica, faculdade, e tinha uma outra instituição que era uma instituição que fazia, era como se fosse uma escola profissionalizante para crianças carentes, que já não era a escola técnica, tá? Fazia um trabalho local lá. E aí eu assumi essa coordenação. E enquanto assumi essa coordenação, fiz alguns serviços de consultoria também. Voltei a prestar alguns serviços de consultoria. E aí surgiram alguns serviços na área da saúde durante esse período. E começou a crescer esse trabalho, a coordenação ficou incompatível, então eu deixei a coordenação, porque eu sempre tive esse veio empreendedor, né? E eu gosto de uma atuação dinâmica, me agrada uma atuação dinâmica, em que eu possa lidar com várias pessoas e ter ali uma permeabilidade, né, por vários nichos, e surgiram com a visibilidade de um serviço que eu estava prestando, gerou uma visibilidade também para mim nos Estados Unidos, de pessoas que moravam nos Estados Unidos. Eu comecei a prestar serviço no Brasil para uma pessoa que tinha ligação com pessoas dos Estados Unidos, e eu comecei a ser demandada por essa comunidade lá nos Estados Unidos. Então, eu fechei alguns contratos com clientes imigrantes, né, que estavam nos Estados Unidos. E aí esse trabalho também começou a chamar atenção por lá, de outras pessoas. E essas pessoas começaram a me recrutar, mas eram pessoas que não tinham condição e nem demanda para as assessorias e consultorias. E aí eu fui provocada a montar um curso. Então, eu falei, então vamos montar um curso. E eu tomei essa iniciativa de montar um curso para prestar esse serviço nos Estados Unidos.
Então, tive essa ideia, uma ideia mesmo, assim, que eu falo que foi iluminada, porque até contei isso hoje em uma reunião. Eu primeiro montei o curso e divulguei o curso. Entrei no Facebook, entrei em grupos de pessoas que moravam nos Estados Unidos e comecei a divulgar o meu curso. E comecei a vender o meu curso estando no Brasil. Eu não tinha um centavo para ir para os Estados Unidos. Eu não tinha nem o visto. Eu não tinha ainda nem o visto. E aí comecei a divulgar esse curso e comecei a fazer vendas. E aí, de vendas em um local, vinha uma outra pessoa que morava em outro lugar e me recrutava. Então, as próprias pessoas começaram a montar turmas, porque existia o interesse delas terem acesso a esse curso, que era um curso de marketing digital. Então, era uma coisa incipiente no Brasil. Eu já lidava com marketing digital há alguns anos, no Brasil não, desculpa, no mundo, tá? E lá, antes daqui, as pessoas já percebiam que elas tinham que entender sobre isso. Elas tinham que entender esse assunto. Né? E muitas pessoas que vão não falam tão bem a língua e não entendem tão bem, é mais precário. Então, ter uma pessoa para ensinar isso a eles lá, em português, faria toda a diferença. Então, primeiro vendi os cursos para Newark, né? Que existe uma concentração de brasileiros em Newark, que fica próximo a Nova York. Depois de Newark, surgiu uma turma na Filadélfia, que é a 1 hora de Nova York também. E aí eu comecei a divulgar nos grupos que eu já estava indo e consegui montar turma em Miami. De Miami, consegui montar turma em Orlando. Então foram 4 lugares. E em Newark, uma brasileira que tem um salão de beleza lá me contratou para dar o treinamento a toda a sua equipe. Eram 20 profissionais. Então, esse curso em company, ele viabilizou, né, com mais segurança a minha ida. Então, fomos aos Estados Unidos, passamos, né, por todos esses lugares, conhecemos as cidades, conhecemos pessoas, dei o curso, meu marido foi me acompanhando, né, e me ajudando, fazendo a parte técnica, né, e a gente conheceu os Estados Unidos nessa oportunidade, conhecemos a Disney, conhecemos Nova York, etc. Quando eu voltei, eu falei, gente, preciso dar o curso no Brasil, né? Fiz o curso, montei o curso nos Estados Unidos. Tive retorno, tenho uma bagagem. Nossa, dei o curso nos Estados Unidos, né? Então agora eu preciso explorar isso de alguma forma aqui no Brasil. Mas no Brasil já tinham muitas pessoas que davam o curso de marketing digital, né? Esse ramo de cursos no Brasil já estava mais desenvolvido. E aí a gente vai chegar lá. Aí eu falei, vou dar o curso de marketing digital para profissionais da saúde. Porque eu já lidava com profissionais da saúde, eu já atendia esses profissionais, então montei o curso para profissionais da saúde. A hora que eu divulguei, minha turma já encheu. A primeira turma já encheu, porque eu já tinha pessoas me acompanhando, né? Então, primeiro eu comecei com os cursos. E aí, aos poucos, eu fui fechando as minhas assessorias especificamente para médicos. E do curso de marketing digital, que aí, para o médico, isso é muito impactante, porque o médico não tem nenhuma formação empreendedora, nem em marketing, e nem entende, né, assim, como base de formação, essa dinâmica, tá? De mundo digital, digitalização, mídias sociais para divulgação de serviços, comportamento do consumidor, porque eu fechei o comportamento do É, consumidor para o comportamento do paciente, fiz todo esse ajuste, né? E aí eu virava uma chave nos médicos nos meus cursos, porque eles viam que eles tinham que entrar, né, para esse ramo, que eles tinham que usar, né, dessas ferramentas, porque o mundo estava para isso. Né? E quem saísse na muito frente. bom. Então, Você achou é, um nicho de mercado muito interessante, né? Achou um nicho de mercado foi muito interessante. interessante. É Isso. muito bem. E Parabéns, foi em empreendedora mesmo. 2019. É, Obrigada. Foi em 2019, então foi antes da pandemia. sim, muito bem. Nosso tempo já passou um bocadinho. Queria que você deixasse uma mensagem. Eu queria, né, agradecer a você pela oportunidade, por se interessar pela minha história. E
que eu queria dizer é que a gente, né, aproveitando uma mensagem que eu já deixei aqui na minha entrevista, é que a gente precisa ser flexível. O mundo hoje está muito dinâmico, nós não sabemos o dia de amanhã com relação a nada, a nenhum acontecimento. Então, para mim, trazer para os médicos de maneira pioneira, porque eu fui uma das primeiras do Brasil a trabalhar com isso, essa nova possibilidade, esse pensamento, né, esse mindset que a gente chama, foi uma coisa que realmente assim me deixa honrada, sabe? De mostrar para eles que eles podem aí se adaptar, né? E que eles precisam se adaptar para continuarem prestando seus serviços, que é um serviço tão importante para a saúde, né? Para a vida das pessoas. Eles realmente são distintos aí em sua atuação, com conhecimento restrito, né? Que precisa realmente de muita dedicação para adquirir esse conhecimento. Então, a gente precisa estar ali apto a se adaptar, a testar coisas novas, a se ajustar a novos formatos, para que a gente possa continuar inserido nesse mundo aí que exige tanto de nós. Muito bem. Obrigado, viu? Gostei demais, né, de contar um pouco sua história inspiradora, sempre aproveitando as oportunidades. E também enfrentando as dificuldades, né? Que a gente também tem. A vida não é mar de rosa, né? Erros e acertos, né? Não, não é. Tá bem? Muito obrigado Sim, com pela sua certeza. disponibilidade. Eu que agradeço, E sucesso, Hernani, eu que Camila. agradeço. Obrigada. Tudo de bom. Um grande abraço. Abraço. Tivemos então aí a história da Camila, né? Que tem hoje uma especialista nesse marketing médico, porque é um público muito realmente que está ali para olhar a saúde, olhar a doença, e que às vezes não entende das outras coisas, e ela está encontrando um nicho muito interessante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.